Sejam bem-vindas e bem-vindos! Começa agora o Inteiro Teor. Nesta edição vamos falar sobre as ações afirmativas. Qual a importância dessa política pública? Continue com a gente e confira. TRF da Primeira Região confirma o entendimento de que a autodeclaração do candidato, confirmada por perícia judicial, prevalece sobre decisão de banca examinadora. No item Entrevista, o advogado Augusto de Paula Barbosa fala sobre a relevância e o impacto social da política de cotas. Acompanhe, é a partir de agora. As ações afirmativas ou cotas são políticas públicas pensadas para priorizar determinados grupos que sofrem desigualdade social em função de raça, gênero ou deficiência. A ideia é diminuir a desigualdade e o racismo estrutural, que muitas vezes não dão oportunidades iguais de acesso à educação superior e ao mundo do trabalho. Por exemplo, a lei de cotas existe há mais de 10 anos para assegurar a reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e deficientes nas instituições de ensino superior. Mas, mesmo assim, muitas questões ainda chegam ao judiciário por causa de problemas na aplicação da Lei 12.711 de 2012. Confira uma dessas histórias com Ana Paula Souza. Esforço, estudos e a aplicação da política de cotas para pessoas pardas e pretas, o Ricardo conseguiu se tornar servidor público. Em 2016, foi aprovado no concurso da Fundação Universidade de Brasília e hoje desenvolve atividades audiovisuais na TV UNB. Quando se inscreveu no concurso, optou pelas cotas por meio de autodeclaração. Me chamaram, eu tomei posse, depois eu entrei em exercício e não houve nenhum tipo nem de entrevista física, nem pessoal, né, no caso, nenhum tipo de questionamento nesse caso. A só autodeclaração foi suficiente. Então, hoje eu enxergo muito mais do que há um tempo atrás a importância das cotas, não só para mim, né, que já era, assim, eu tinha um emprego, mas que melhorou muito mais a minha vida, assim, por questão de estabilidade, por questão de segurança. E eu acho que as cotas são importantes, como eu falei, não só para mim, mas para outras pessoas que são excluídas, de certa forma, da sociedade, seja em um maior grau ou menor grau. O estabelecimento das cotas faz parte de uma política pública de ações afirmativas, com o objetivo de reservar um percentual de vagas em seleções para universidades e concursos públicos a grupos de pessoas tradicionalmente excluídas por motivo étnico ou racial. A ideia é combater a discriminação e ajudar a reduzir as desigualdades entre negros e brancos. E essa redução vem acontecendo nas universidades. Desde que a política de cotas foi criada em 2012 por meio da Lei 12.711, a presença de pretos e pardos no ensino superior subiu de 11% em 2011 para 30% em 2016, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. No serviço público, com a edição da Lei 12.990 em 2014, o cenário também mudou. Em 2008, 29% dos servidores públicos eram pretos e pardos, e esse número subiu para 43% em 2020, de acordo com informações do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, que integra as plataformas de gestão da folha de pessoal dos servidores públicos em nível nacional. Embora o Ricardo não tenha enfrentado problemas após a convocação, nem sempre é assim. E quem tenta participar de processos seletivos com cotas raciais, muitas vezes precisa recorrer à justiça para assegurar o direito. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a questão é recorrente. Em 2022, foram julgados mais de 13 mil processos que tratam de cotas. Um deles foi de uma candidata que prestou concurso público para o cargo de assistente administrativo do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás pelo sistema de cotas raciais. Ela se autodeclarou parda, mas a Comissão de Heteroidentificação invalidou sua autodeclaração após aprovação no concurso. Depois de buscar a justiça, a autora passou por uma avaliação pericial e o laudo concluiu que a examinada tem características raciais de miscigenação com ascendência negra por parte de
de sua avó paterna, confirmando assim sua autodeclaração como pessoa parda nos termos da Lei 12.990 de 2014. Além disso, foi atestado que a candidata já foi selecionada em outra oportunidade às cotas de bolsas destinadas a negros, indígenas e deficientes do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebendo bolsa integral para frequentar o curso de nível superior. Com isso, a quinta turma do TRF1 entendeu que as conclusões da perícia judicial, realizada por terceiro imparcial, devem ser acatadas quando apresentadas em laudo bem elaborado e fundamentado. O relator, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, destacou que a prova produzida em juízo, confirmando a autodeclaração da candidata como parda, deve prevalecer em relação à decisão da banca examinadora que realizou o processo de heteroidentificação. Hoje, está muito discricionário para a banca essa questão da avaliação da heteroidentificação. Então, hoje a gente tem o julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, número 41, que ela fala que na dúvida razoável, prevalece a autodeclaração do candidato. Então, em muitos casos, vão ser levados em consideração o cabelo, o formato do rosto, do nariz, que são algumas questões que já são divulgadas até mesmo pelo IBGE, né, que a gente consegue ter mais ou menos uma noção. Só que não é nada 100%. Olha, não tem como seguir 100% e ser aquilo, porque além de a pessoa ter que se considerar, né, ela passa por essas avaliações que vai mais do bom senso, tanto da banca examinadora quanto do próprio magistrado. A partir de agora, no Item Entrevista, a repórter Ana Paula conversa com o advogado Augusto de Paula Barbosa sobre a aplicação da política de cotas no Brasil. Olá, vamos continuar falando de cotas agora em uma conversa com o advogado Augusto de Paula Barbosa. Doutor Augusto, seja bem-vindo ao programa Inteiro Teor. É um prazer, uma honra enorme estar aqui contribuindo com esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Vamos começar essa conversa, doutor Augusto, enfatizando a relevância da política de cotas a partir do histórico de desigualdade social no Brasil. O que o senhor pode explicar sobre isso? Se nós formos somar o tempo, né, em que o Brasil praticou a escravidão, nós chegamos a mais ou menos 388 anos. Enquanto isso, nós temos aí, desde a promulgação da Lei Áurea, um pouco mais de 130 anos, o que demonstra que o Brasil tem mais do que o dobro do tempo, né, de escravidão do que de democracia, de pelo menos uma política, na palavra, né, uma promoção de uma igualdade, o que na prática a gente sabe que não ocorre até os dias de hoje, infelizmente. Então, a importância é essa, a gente promover, de fato, o princípio da isonomia que a gente tem na Constituição Federal de 88, tratando os desiguais de forma desigual para que se promova a igualdade entre todos os povos. E quais os impactos da política de cotas? Na verdade, o impacto foi relevante, sim, né? E eu me recordo até quando eu entrei nos bancos da universidade, no ano de 2002, antes dessa política, havia apenas uma aluna negra na minha sala, em 65 alunos. Né? O curso de Direito, que é um curso relativamente barato, eu fiz o curso numa universidade privada aqui do meu estado, muito conhecida, mas que não tinha acessibilidade nenhuma. Então, quando a gente vê esse número aumentando, como a gente viu aumentar de lá para cá, né, mais de 20 anos para cá, quando eu entrei na faculdade, a gente verifica essa importância, onde há uma inserção maior da população negra, né, nos bancos das universidades, uma inserção maior nos cargos de relevância nesse país, enquanto ainda há muito que ser feito quando se coloca no papel a quantidade, né, de pessoas negras que tem no Brasil em relação a outras etnias. A gente tem mais de 50% de pretos e pardos no Brasil. E por que esse número não se reflete nas universidades? Por que esse número não se reflete nos cargos de importância? A legislação que temos hoje, tanto para ingresso nas universidades quanto para concursos públicos, elas são claras quanto a esse direito? O problema maior é a aplicação e a forma de aplicação. Inclusive, o tema dessa conversa hoje, que é baseado em uma das várias e várias decisões que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região promove aqui, demonstra
que existem ainda muitas falhas operacionais na aplicação da legislação vigente. Então, eu acho que é mais importante estruturar o Estado, né, como a gente diz, o Estado ente público, não importa a esfera em que a gente esteja falando, é muito mais importante estruturar e capacitar os agentes que vão aplicar essa lei, para que ela seja de fato aplicada na forma como se propõe. De fato, os problemas surgem na aplicação da lei, né? E por conta disso, muitas vezes o caminho é a justiça. Aqui no TRF1, só em 2022, foram mais de 13 mil decisões sobre confirmação da lei de cotas. No caso apresentado na matéria, a banca não aceitou a autodeclaração e isso viola o que a jurisprudência vem determinando de que essa autodeclaração ela é priorizada como primeiro argumento para acesso à política de cotas. Como alinhar a questão para corrigir isso, doutor Augusto? É importante que a gente analise mais uma vez essa questão de treinamento, capacitação e, inclusive, não apenas na legislação específica, mas no próprio direito, porque a gente vê uma falha muito grande numa questão básica do direito, que é a presunção da boa-fé. A má-fé, ela precisa ser comprovada. E a gente está no país, num dos países mais miscigenados do mundo. Então, como que a gente pode afirmar que uma pessoa, por ter um tom de pele não tão escuro quanto se na sua cabeça seria considerado negro, preto ou pardo, como que a gente, nessa concepção, a gente pode decidir qual é a ancestralidade daquela pessoa? Né? No caso que a gente está em debate aqui, ficou bem claro na sua matéria em que ancestrais ali, né, da pessoa que estava ali pleiteando o direito, que lhe foi concedido, felizmente, eram pessoas claramente negras, né? E ela mesma, uma pessoa que se enquadrava no padrão de pessoa parda, né? Então, essa análise superficial, né, e que é feita momentaneamente, né, numa mera entrevista, definir toda aquela, não apenas o perfil da pessoa, mas a sua ancestralidade, isso é muito grave, isso é muito triste de se analisar. O que a gente precisa é ter uma capacitação para que a superficialidade seja extirpada dessas análises, que a presunção da boa-fé seja ali, né, valorizada, e também que a pessoa que está ali fazendo aquela entrevista, fazendo aquela análise, ela seja capacitada para entender que não é apenas a cor da pele que ela está vendo na frente dela que importa. A história é muito maior do que aquilo que está ali na frente. Existe uma razoabilidade em ser necessária uma perícia para a aplicação de cotas? Não era para ter chegado nesse ponto, né? Vamos falar a verdade, é uma situação em que dinheiro público foi jogado no lixo, porque a perícia certamente foi paga pelo ente estatal, né? E o tempo que se levou até que esse processo chegasse nesse ponto, isso cerceou ela de exercer a função que ela tinha sido aprovada. Isso gera, acima de tudo, uma insegurança jurídica na pessoa. Felizmente, o Poder Judiciário a socorreu, né? Mas e se o próprio perito não tivesse o preparo necessário? A gente sabe que isso pode acontecer, né? Felizmente ele teve. Felizmente havia não apenas o preparo, mas a sensibilidade com o tema, que é tão complexo e tão importante para a nossa sociedade, né? Voltando a lembrar, são quase 4 séculos de história que precisam ser reparados. Uma injustiça acontecendo com uma pessoa é algo que não tem como reparar, né? Então, eu acho que essa situação, chegar nesse ponto de judicializar um caso e ter que passar por perícia para provar que o que você fala é verdade, isso é muito grave, porque ao contrário tem que ocorrer. A outra parte tem que provar que a pessoa está mentindo. A boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. Então, eu acho que precisa ser reformado todo esse sistema, né, para que isso não ocorra mais, né? Os prejuízos vão muito além do abarrotamento judiciário, e são prejuízos sociais. Doutor Augusto, muito obrigada por sua participação aqui no programa para falar desse assunto tão importante para a sociedade. E poder falar de um tema tão importante para a nossa sociedade é algo que não tem preço. Então, agradeço imensamente o convite, estou sempre à disposição, porque para mim é um prazer poder tratar desses temas e outros mais. O
Inteiro Teor está terminando, mas fiquem tranquilos, tem mais notícias da Justiça Federal da Primeira Região disponíveis no portal e também nas redes sociais do TRF1, Facebook, YouTube e Instagram. Muito obrigada por sua companhia e até o próximo Inteiro Teor. Tchau!